noite a todos. Estamos novamente no podcast de março e trouxemos a doutora Laura Alonso pela segunda vez, por ser expert na área de ovário policístico, para falar sobre o assunto. Esse conceito tem mudado ao longo dos anos. A gente colocou o nome de ovário policístico, mas para atrair as pessoas que não saberiam entender um outro nome para ovário policístico. Mas a gente sabe que o conceito, o tratamento tem mudado ao longo dos anos e é exatamente desse ponto que a gente vai falar essa noite. Então, muito bem-vinda novamente, doutora Laura, e muito obrigada. Boa noite. Novamente é um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão frequente no nosso dia a dia, né? Tão polêmico e tão difícil ao mesmo tempo em questão de diagnóstico, conduta, tratamento e que diverge muito de profissionais para profissionais, né? Então, hoje a gente vai tentar falar de uma forma mais simples e que todos consigam entender de uma forma que a gente consiga até ajudar outras pessoas, né? Mãe de adolescentes ou amiga, né? Muitas pessoas que falam, eu tenho SOP e na verdade a gente vai ver não tem, né? Então vamos tentar fazer uma conversa gostosa, não tão longa e de uma forma simples, né? Para que todos possam entender. Até para que as pessoas consigam se diagnosticar de uma maneira Isso, mais tranquila, falar eu tenho, não tenho, como é que eu vou procurar o tratamento, né? sim. E então, começando a falar sobre o assunto, antigamente, vamos falar de 30 a 20 anos atrás, né? Como é que era feito o diagnóstico na época? Vamos falar do passado. Sim, vamos lá. Então, o próprio nome, né? Síndrome do ovário policístico. Então, acho que é importante a gente falar para a gente nivelar a nossa audiência, né? O que é síndrome? Então, a síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas. Então, não basta o paciente ir lá fazer um ultrassom transvaginal de rotina. O médico do ultrassom falou que eu tenho ovário policístico pelo ultrassom, né? Então, Uhum. a síndrome, ela envolve o conjunto de sinais e sintomas e alguns exames que a gente vai conversar um pouquinho. O diagnóstico, bem lá atrás, ele tinha um outro foco em relação agora, que vão, né, a gente foi tendo novos estudos e na prática hoje, o diagnóstico pelo ultrassom não é mais tanto essencial quanto os exames laboratoriais da parte hormonal. Lá atrás era muito focado nessa parte de ultrassom, né, do ovário cheio de cistos, e aí olhava aquilo, não tinha muito aqueles exames mais específicos de agora para a gente fazer um diagnóstico de exclusão, né? Uhum. Eu acho que o mais importante é a gente falar o seguinte: o nosso ovário, para que todos possam entender de uma forma mais clara, o ovário, desde quando a gente está intraútero, então ele é uma bolinha cheia de feijãozinho. Eu vou usar termos mais simples para que todos possam entender. E aí, quando a gente começa a menstruar, daqueles feijãozinhos que a gente tem dentro, um por mês, ele vai crescer, vai ovular e vai gerar a menstruação depois. Então, se a paciente não ovula, ela não menstrua, né? Então, acho que é importante a gente entender primeiro o normal e depois entender o porquê que ocorre os cistos nos ovários, né? Então, o normal é todo mês um feijãozinho cresce e ovula. Na síndrome do ovário policístico, por alterações hormonais, genéticas, esse feijãozinho não vai crescer vai crescer um pouquinho de cada feijãozinho, mas não vai conseguir ter a força, a capacidade de um só se destacar e ovular. Então, como a gente não tem essa ovulação de um só se destacando, não ocorre a menstruação, né? Então, é uma paciente que a gente chama de anovulatória. Ela não ovula, certo? Uhum. E por que o diagnóstico na adolescente não existe? Por que a gente não pode dar diagnóstico dessa síndrome na adolescente? Porque a adolescente, ela tá literalmente com os hormônios à flor da pele, né? Por isso que tá com acne, espinha, porque o ovário, ele começou a ser muito estimulado. Então, o que que é o normal na adolescente? A gente vê o ovário dela cheio de cistos que tá ali sendo uma resposta ao estímulo hormonal.
Então, a gente vai falar mais detalhadamente na parte de diagnóstico, mas na adolescente é uma coisa normal, fisiológica, o ovário tá com os feijãozinhos todos destacados ali. Eu acho que pra gente, vamos começar com assuntos que as pacientes trazem pra gente e que são mitos, né? Então, vamos falar assim, a síndrome do ovário policístico, ela é uma entidade exclusivamente ginecológica, porque a maioria procura o ginecologista. É. Não, gente, não é um problema ginecológico, né? Se a gente fosse escolher entre eu e a doutora Cris, é mais até um problema que a doutora Cris consegue ajudar, porque é um distúrbio endócrino, né, metabólico, do que propriamente do ovário. Então, para começar, é uma entidade exclusivamente ginecológica? Não, né? É uma entidade metabólica. Segundo ponto, o diagnóstico é essencial fazer o ultrassom? Não, o ultrassom não é essencial para o diagnóstico, né? E terceiro ponto que as pacientes trazem para a gente na consulta. O tratamento, doutor, eu tenho SOP e eu faço tratamento com pílula. Pílula trata SOP? Não. Pílula anticoncepcional não trata SOP, né? Então, acho que esses pontos são os que as pacientes no dia a dia acabam tendo esse conhecimento que não é correto, né? Muitas vezes até proferido por profissionais, que elas tiveram antes uma passagem em consulta, tiveram um diagnóstico e esse tratamento com a pílula, né? Então, acho que esses pontos a gente consegue agora conversar um pouquinho mais separado e falando um pouquinho mais pausadamente. É até a evolução do nome, né? Em alguns cursos, né, alguns profissionais da área já falam que o nome SOP um dia vai cair por terra, né? Porque tá caindo já, Exatamente, né? é. Então, o nome SOP Confunde, né? confunde na realidade, né? Isso, Então, assim, o pessoal fala muito hoje de distúrbio metabólico isso, associado à ovulação, né? isso, Porque isso. tem muito mais a ver o nome do que o nome SOP. Exatamente. Tem muitas pacientes que chegam pra gente, né? Ou, o médico do ultrassom falou que eu tenho SOP, né? Na hora de fazer o ultrassom. A Uhum. gente vai conversar na parte de diagnóstico que para o ultrassom ser útil no diagnóstico, não é no ultrassom de rotina de 5 minutos que a gente vai conseguir ajudar e ter essas características que eu preciso avaliar do ovário, né? Então, é um ultrassom mais detalhado, tem que ter medida de cada folículo, isso já entra na parte do diagnóstico. Mas, assim, de uma forma geral, o que é importante é a gente saber que não é uma doença exclusivamente do ovário, né? Uhum. E muitas vezes o ginecologista é o primeiro a atender essa paciente, porque como a paciente não menstrua, ela acaba buscando primeiro o ginecologista para saber o que acontece. E aí muitas pacientes falam, doutor, eu vim porque a minha esteticista disse que eu tô com acne nessa região ou pelo nessa região e que eu tenho SOP. Então a esteticista já deu o diagnóstico, né? E aí a gente sabe que isso é uma síndrome que não é do ovário, que ela tá acometendo o corpo todo, essas alterações metabólicas, e aí existe os locais do corpo específicos onde essas alterações ocorrem, não é exclusivamente no queixo, né? Então, assim, isso também é um outro mito, né? Só acometeu a região do queixo, ou o pelo, né? Ou acne. E outra coisa, as pacientes, eu tenho bastante pelo. Então, a gente também tem que diferenciar o que é excesso de pelo feminino e o que é excesso de pelo de padrão masculino. Então, na SOP, que é uma anovulação e que a gente tem o aumento dos hormônios, né, de androstenediona, testosterona, a gente vai ter o aumento de pelos do padrão masculino, que é o hirsutismo. É diferente da hipertricose, que é o aumento de pelos fininhos, né, num padrão mais feminino. Então, tem muitas mulheres que têm mais pelos, né, e é um padrão feminino, não entra no diagnóstico, né, do que é o padrão para SOP. Então, não basta ter aumento de pelo, a gente tem que saber como é esse pelo. É um pelo grosso? É um pelo de padrão terminal masculino? Então, isso é muito importante para a gente poder olhar, classificar, né? E as regiões também. Antigamente, a gente tinha a escala o índice de Fermat e Gauss, né? Que tinha a pontuação. Então, a gente examina o paciente
e vai dar notas de acordo com o número de pelos, né? É pouquinho, é médio, e aí é uma coisa muito subjetiva, que hoje Totalmente, não é é. tão usado, mas tem as regiões que é específica. Então, bigode, a região de barba, tórax, né? O dorso, coxa. Então, são pontos que a gente tem que olhar ali na paciente, né? E realmente ver se realmente esses pontos estão acometidos ou não. Não é exclusivo, não é? Tem paciente que a gente já vai conseguir saber que ela tem a síndrome já, às vezes olhando o exame, né, e pela história da menstruação, enfim, mas são pontos que antes eram muito usados e hoje já não tem uma importância essa contagem da escala, né, dos pontos acometidos por pelos, já não tem uma importância na prática clínica. Ela é usada mais em parte de estudos científicos, né, estatística. Na prática, hoje, os exames laboratoriais e a clínica da paciente acaba sendo mais importante e o ultrassom acaba sendo um pouco complementar a essa parte do diagnóstico. Então, como é que você examina a paciente em relação a esse contexto? Você vê essa parte dos pelos, você conversa com ela sobre a questão da ovulação, né? O que mais você observa nela na consulta, além dessas questões? Como é um distúrbio metabólico, geralmente ele vai ter uma associação à resistência insulínica, a um distúrbio metabólico, obesidade central. Então, muitas vezes a paciente chega para mim, ela não reclama de aumento de pelos ou de acne. O que ela fala, doutora, eu menstruo a cada 90, 120 dias, né? Mas eu tô com umas manchinhas escuras no pescoço, na região de dobras, e aí a gente já tem aquele olhar clínico de que aquela manchinha, que é a acantose nigricans, é um sinal de uma resistência insulínica. Então, a paciente está produzindo a insulina, mas é uma insulina que ela não está conseguindo agir direitinho ali. Ela não age direito em nenhuma célula do corpo todo, inclusive na do ovário. Como ela não age também na célula do ovário, o ovário não funciona direitinho, acumula os feijõezinhos, não deixa um crescer para ovular e não gera menstruação, né? Então ele trabalha de uma forma assim dificultosa, que ele tenta fazer crescer um feijãozinho para ovular e não tem a ovulação, né? É uma forma que o estrogênio produzido ali, ele é um estrogênio diferente por essa modificação genética, hormonal. É a estrona que ela é mais fraquinha, então ela não tem a capacidade de estimular aquele feijãozinho individual para crescer aquele mês e gerar a ovulação. Então fica aquele estrogênio, a estrona fraquinha, estimula um pouquinho de cada feijãozinho ali e não consegue selecionar um e aí nunca ocorre a ovulação. Nunca não, né? Na maioria das vezes. Isso é muito importante porque na SOP muitas pacientes falam sobre infertilidade, né? É importante a gente diferenciar porque uma paciente que ovula normal, que não tem ovulação, em um ano ela tem em torno de 11, 12 ciclos, né? A paciente com SOP, ela vai ter em torno de 6 a 8 ciclos no ano. Então, na verdade, ela ovula, ela não é infértil. Então, o mais correto aí seria a gente falar sobre uma subfertilidade, não uma infertilidade, né? Ela tem os meses que ela ovula, porém não é tão certinho quanto uma paciente que não tem a SOP. Então, acaba que dificulta para engravidar, né? E isso justifica o quê? Muitas pacientes vão porque não conseguem engravidar, procurar um médico, e aí o tratamento não é com pílula para todas, né? E a pílula pode ser um adicional aí, uma ajuda para algumas pacientes em específico, mas as pacientes que querem engravidar é o contrário, a gente tem que ajudar ela a ovular e não dar a pílula anticoncepcional. É importante, né, deixar claro, então, como esse conceito, o tratamento e a evolução do tratamento foi mudando ao longo do tempo, Sim, né? E também, assim, é importante a gente falar também da glândula suprarrenal, das glândulas suprarrenais, sim, porque elas também têm um papel bastante importante nesse contexto. O que exatamente. você poderia dizer sobre essa questão associada? O que é muito importante é assim, as pacientes, de uma forma geral, quando elas reclamam do aumento de pelo, né?
é como se só a SOP causasse o aumento de pelos. E a gente tem que pensar em outras patologias, em outras comorbidades que geram esse aumento de pelos, como um tumor ovariano, né, um tumor de adrenal, uma hiperplasia adrenal. Então, muitas vezes até o ultrassom para a gente é até muito mais importante, entre aspas, para eu excluir um tumor ovariano que vai estar dando esse excesso de pelo na paciente, do que propriamente para eu fechar o diagnóstico de síndrome de ovário policístico, que pela clínica, muitas vezes a paciente com os exames hormonais laboratoriais eu já sei que ela tem, né? Então, falar sobre as outras glândulas é importante porque a SOP, ela é um diagnóstico de exclusão, né? Então, eu nunca vou chegar e falar, paciente tem SOP numa primeira consulta. Por quê? A gente tem que pedir os hormônios, né? Ver se estão aumentados. E aqui é importante a gente falar que é um caso que a gente não dosa testosterona em mulher para saber se está baixa, né? Os exames, os kits de laboratório que a gente tem disponíveis no Brasil, eles não são para detectar testosterona baixa, eles não têm uma sensibilidade boa para isso. E aqui na SOP é um dos poucos casos onde a gente vai dosar a testosterona da mulher, porque eu vou pensar que ela está muito alta. Então, aí mesmo ela estando muito alta, se ela tiver no limite superior ali da normalidade, já me ajuda. Mas nunca a gente pedir a testo para saber se está baixa na mulher, né? Então, aqui é importante a gente falar sobre a dosagem da testosterona, da androstenediona, para a gente excluir que esse aumento de pelo, que essa falta da menstruação da paciente não seja de outros órgãos, de outras glândulas, né? E a gente não ficar achando que é só SOP, que tudo é SOP na nossa vida, né? Então a gente tem que abrir a cabeça e pensar em outras coisas, né? Hipotiroidismo, descontrolado pode fazer a paciente também não menstruar, né? O aumento da prolactina, um tumor um adenoma de hipófise vai aumentar a prolactina, ela também não vai menstruar. Então não é tudo que é SOP, né? E a parte da adrenal é muito importante a gente pensar sempre. Por quê? Porque ela produz aquele hormônio que vai dar o aumento de pelo, a mesma característica, né, física ali da SOP, porém não é uma SOP. A gente vai saber isso como? Dosando os exames laboratoriais hormonais. Uma coisa que é muito importante é a gente saber como que eu doso esses exames, né? Então, a maioria das pacientes, elas chegam, doutora, eu dosei, o médico pediu, aí eu pergunto, você estava tomando pílula? Tô, doutora, porque eu tô tratando a SOP. Tá. E aí você dosou os hormônios tomando hormônio, né? Então, a pílula combinada, ela faz uma alteração, né, principalmente no SHBG, em hormônios que a gente pede, que vão me dar um falso resultado, né? E eu não posso dosar hormônio na paciente que usa uma pílula combinada. Então, o que é o correto da gente fazer? Hoje eu fiz isso com uma paciente no consultório. Suspendi a pílula, vai usar o preservativo, tem que ficar 3 meses sem a pílula combinada, e aí depois a gente vai dosar, né? E aí, como que dosa? Tem o período correto também. O FSH, a gente vai querer saber como ele tá, então, como que eu doso? Eu tenho que orientar a paciente no começo do ciclo, né? Em torno do terceiro dia, a gente orienta ela a fazer a coleta. Então, tem todo um cuidado, uma orientação para a gente poder dosar a parte hormonal. Né? Não é um exame de hemograma que você vai lá e tira em qualquer dia do ciclo, tomando pílula, não tomando pílula. Então, isso é muito importante para a gente também não perder de dar um diagnóstico, porque o exame foi feito de uma forma incorreta, né? Com certeza é muito importante também abordar sempre a questão da resistência à insulina. Sim, Porque hoje tem a questão da alimentação, do sedentarismo, sim. a questão da obesidade, principalmente visceral, central. Isso. Isso colabora muito também para que essas questões de resistência à insulina, tanto na síndrome do ovário policístico, quanto em outras questões de resistência ovariana, né, que é muito importante Isso. abordar também. Então, a gente tem que focar bastante nesse diagnóstico diferencial, né? Sim, a gente tem que pensar, eu acho que é muito importante a gente entender que nós não vamos falar para paciente, né? Você tem SOP.
né? Ela não tá ovulando e eu tenho que saber a causa, buscar a causa do porquê ela não tá ovulando, né? Então eu vou falar, você tem SOP porque você tem uma resistência insulínica, ou você tem SOP porque você tem uma bulimia, então a parte de gordura sua tá afetada, então a produção hormonal foi alterada. Então, quais as causas que levam a SOP? Né? É isso que a gente tem que buscar. Então, não é eu chegar na paciente e falar, ó, você tem SOP, aqui está o tratamento, é o diagnóstico final. Não, a gente tem que buscar a causa que levou ela a ter a anovulação e gerar esse aspecto no ovário de micropolicísticos, né? Então, a bulimia, a anorexia, o estresse, né? A resistência insulínica, a obesidade central, né? Então, esses são os principais pontos que a gente tem que pensar. O paciente chegou para a gente, doutor, eu não menstruo há meses ou menstruo a cada 3, 4 meses. Então, a gente tem que pensar, claro, na tireoide, um distúrbio de tireoide, tem que pedir prolactina, pensar num adenoma de hipófise, mas a resistência insulínica aí é o, na prática, né, Cris, principalmente você, é o que a gente mais pega alterado nos exames, né? Eu pego várias, de 70% das pacientes que eu doso hormônio, a maioria tem a parte hormonal ok, e vem só aquela resistência insulínica alterada, às vezes isoladamente, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar não só na SOP, mas no contexto geral, pelo estilo de vida que agora muitas pessoas passaram a ter, né? E deixando claro também que apenas dosar insulina e fazer aquele índice de Roma não é o ideal para fazer o diagnóstico de resistência à insulina, tá? Sim. Então, assim, o diagnóstico é muito mais clínico, na realidade, do que Isso, por exame, né? Porque as pessoas acham que dosando insulina vai fazer o diagnóstico. E a insulina é um exatamente. hormônio muito lábil, ela vai mudar o tempo todo Exatamente. e não ajuda tanto assim nessa questão do diagnóstico. Então, em relação a esse conceito, a gente já falou bastante, tal, do diagnóstico. E daí, como é que vai abordar o tratamento com a paciente? Como é que é feita essa Tá. abordagem? Antes da gente passar para o tratamento, Cris, eu acho que agora vamos para a gente fechar, Uhum. né? E a nossa audiência ficar nivelada aí com a gente, com o nosso raciocínio. Então, é assim, o diagnóstico do que a gente conversou. Paciente adolescente, eu vou falar que ela tem SOP? Nunca, tá? Então, mamães aí de adolescentes, o que paciente acabou de começar a menstruar, 12 anos, levou no médico. Uhum. Gente, vai fazer ultrassom? A maioria das pacientes adolescentes, elas são anovulatórias fisiologicamente. Então, o ovário vai estar cheio de cistinho, de bolinha, isso é o normal. É o que eu falo para as mães, né? Eu falo assim, isso é o bom, né? Quer dizer que o ovário está sendo estimulado, não é uma anormalidade. Então, paciente adolescente, a gente não fecha diagnóstico. Então, como que eu vou classificar? Paciente com possível risco para SOP. Quando que eu vou ter essa certeza nessa paciente? 8 anos depois da primeira menstruação, da menarca, ou a partir dos 19 anos. Até os 18 anos é preconizado não fechar diagnóstico de SOP, tá? Então, isso eu acho que é importante a gente frisar em adolescente, porque a maioria das adolescentes vão fazer um ultrassom de rotina, o ovário vai estar repleto de folículos, né? E aí, muitas vezes, o radiologista tem os médicos que colocam folículos, imagem ovário com aspecto folicular, multifolicular. Isso é o que a gente gosta de ver, né? Que é o correto. Mas tem muitos radiologistas que, na hora de laudar, o que é um folículo, ele acaba colocando como cisto, e aí ele coloca ovário de aspecto micropolicístico, e na verdade nem é, né? Então, para eu ter certeza de que aquele ovário tem o aspecto micropolicístico para fechar o diagnóstico, é um exame mais detalhado, no qual o médico tem que medir pelo menos 20 folículos, e esses folículos, cada um tem que ter de 2 a 9 milímetros, né? Não basta fazer um ultrassom rapidinho ali, é SOP, é ovário policístico. Então, a síndrome do ovário policístico é diferente de ovário com cisto, né? A síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Então, muitas pacientes vão lá, doutor, eu menstruo certinho, não tenho
nenhuma manchinha de resistência insulínica, não, né? Você pede os exames todos normais, mas o médico do ultrassom falou que eu tenho, né? Então a gente nunca vai no exame de rotina, né? Que não vem especificado ali o tamanho, a medida de cada folículo, quantos folículos foram contados. Esse ultrassom de rotina não vai servir como parâmetro para eu fechar diagnóstico, né? Então, paciente adolescente, a gente não fecha diagnóstico, né? Só a partir dos 19 anos ou após 8 anos da menarca da primeira menstruação, né? E os critérios que a gente, os critérios de Rotterdam que foram se alterando aí para a gente fechar o diagnóstico. Então, os ciclos anovulatórios, então a paciente que ou ela não menstrua, ou ela tá menstruando esporadicamente a cada 90, 120 dias, a cada 6 meses. Então, a gente tem ciclos anovulatórios e mais a presença de hiperandrogenismo. Então, é aquele aumento de pelo, de acne, queda de cabelo no aspecto mais de calvície, no padrão masculino. Sempre é no padrão masculino, nunca feminino, para entrar no critério diagnóstico. Então, hiperandrogenismo, aumento da testosterona, aumento dos androgênios, ou na forma clínica, de olhar a paciente e eu saber que tem, ou tem paciente que eu olho, não parece que tem, a hora que eu doso, tá tudo alterado. Então, para fechar o diagnóstico, a paciente ela tem o ciclo anovulatório e essa alteração laboratorial, né? O ultrassom, ele pode estar alterado ou não. Tem muitas pacientes que eu tenho no consultório que tem SOP com ultrassom totalmente normal. Então, são esses 3 critérios que a gente tem que avaliar para dar o diagnóstico. Antes da gente passar para o tratamento, acho que é importante a gente deixar bem claro essa parte. Correto. Em relação ao tratamento, né? Primeiro eu vou falar da abordagem da atividade física e Certo. da parte alimentar primeiro. Para depois a gente falar de medicamentos. Uhum. Bom, em relação ao tratamento, mudou muito, né, Cris? O que a gente tinha lá atrás era cirurgia, né? Então, tinha aquela cirurgia do ovário em cunha, tirava um pedaço do ovário, né? E aí a paciente voltava a ovular, a menstruar, e achava-se que era um problema local ali do ovário, né? Aí foi tudo mudando, e hoje a gente sabe que não tem que fazer cirurgia disso, né? Então, como que a gente vai fazer o tratamento? A gente conversou que a SOP não é um diagnóstico final. Eu vou buscar a causa da SOP. Então, qual é a causa da SOP? Uma resistência insulínica. A gente vai ter que ter mudança de estilo de vida, atividade física, muitas vezes tem que usar um glifage, né? Então, o tratamento vai depender do quê? Da causa que levou essa anovulação. Se for uma resistência insulínica, a gente vai tratar de uma forma. Se for um hipotireoidismo descontrolado que gerou uma anovulação, a gente vai tratar a tireoide. É um caso só de subfertilidade, que não teve resistência insulínica, não tem mais nada ali. É só realmente às vezes um período de estresse que a paciente passou, morte de um familiar, né? Ou quadro de bulimia, por exemplo, é uma paciente anorexia, a paciente vai ter que ganhar peso, né? Então, o tratamento, ele vai depender da causa, o que causou essa alteração no ovário, que não deixou ele ovular e não deixa ela menstruar, né? De uma forma geral, o que é mais comum no nosso dia a dia dessas causas é o quê? A obesidade, né? Principalmente a obesidade central. Isso. E a resistência insulínica, né? Então, a mudança de estilo de vida vai estar praticamente para todos, né? A atividade física, antes era preconizado só o cardio, o aeróbico, né? E hoje a gente já tem nos novos protocolos qualquer tipo de atividade física, né? Atividade física resistida, alongamento, fortalecimento e o cardio também, né? Pelo menos 150 minutos por semana, pelo menos, de atividade física moderada, né? Então, essa parte vai entrar para a maioria dos casos que a gente pega no consultório. Segundo ponto, aí a resistência insulínica, a gente associa o glifage. Aí a parte de pele, a acne, excesso de acne, queda de cabelo, aí a gente já tem que ter ajuda da parte do dermato, né? Muitas vezes vai ter que associar um laser, vai precisar
ter o protocolo do dermato para ajudar nesse sentido. A gente não vai fazer tudo sozinho porque é uma coisa muito abrangente, né? Que muitas vezes foge ali da alçada só do ginecologista e só do endócrino. Então, o tratamento dessa parte do dermato, a maioria das vezes pode ser necessário, mas a maioria das vezes a gente consegue controlar com a mudança de estilo de vida, com o uso do glifage para resistência insulínica. Então, vai ser muito caso a caso, né? Tem paciente que a queixa dela é só porque ela não está menstruando, mas ela não tem queixa dermatológica. Então, a gente vai avaliar caso a caso. O anticoncepcional, por que que ele é importante? A paciente com SOP, ela tem um risco aumentado cardiovascular, né? E ela tem um risco aumentado de câncer de endométrio. Então, ela não menstruar hoje, parece que tudo bem, que não vai acontecer nada, que não vai fazer mal, entre aspas. Ao longo do tempo, esse endométrio, que é a camada de dentro do útero que sai em forma de menstruação, como a paciente não está menstruando, ele vai crescendo, 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 crescendo e ele não sai. Então, eu tenho um risco de câncer de endométrio nessa paciente. Então, o anticoncepcional, qual que seria a paciente que tem SOP, que a gente tem a indicação do anticoncepcional? A paciente, primeira coisa, qual é o desejo reprodutivo dela? Eu quero engravidar, a gente vai dar um indutor de ovulação. Eu não vou dar um anticoncepcional. A paciente não quer engravidar e ela tem esses ciclos que está espaçado, não está menstruando, o anticoncepcional, ele tem dois sentidos aí que ele pode ajudar a paciente. O anticoncepcional combinado vai ajudar na parte de pele, acne, por conta da composição do estradiol, do estrogênio na molécula. E ele vai ajudar a descamar esse endométrio que está crescendo, 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 e que ele não desce. Então, eu tenho a progesterona que vai fazer essa ação, vai regular, que as pacientes falam regular a menstruação, mas na verdade a paciente que toma pílula não tem menstruação, né? Mas ele vai conseguir descamar esse endométrio que está acumulando e proteger ela de um câncer de endométrio. Né? Lembrando que a pílula anticoncepcional, o pessoal só fala mal, né? Mas a gente tem que falar que traz uma proteção contra câncer de ovário e contra câncer de endométrio para paciente, né? Então, a pílula, ela não vai servir como tratamento para todos os casos, né? Se for uma paciente que não tem problema de pele e os ciclos, eles não estão tão longos um do outro, né? Não estão tão espaçados. Então, a gente, muitas vezes, só com a perda de peso, com a mudança de estilo de vida, a paciente volta já menstruando mensalmente. Então, a gente nem precisa, muitas vezes, nem do glifage, nem de anticoncepcional. Então, vai ser muito individualizado esse tipo de tratamento, né? O anticoncepcional não melhorou essa parte de pele, a gente tem aí outras medicações que a gente pode utilizar, né? Então, espironolactona, finasterida, são medicações também para tratamento dermatológico, que muitas vezes é o dermato que acaba passando, né? E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é que a pílula anticoncepcional, que era a padrão ouro, né, para tratamento de SOP, era o DN35, que é a ciproterona. Porque a ciproterona é a que melhor ajuda na pele, nesse aspecto. Entretanto, é a mais trombogênica. E essa paciente que tem SOP, ela tem uma síndrome plurimetabólica, ou seja, ela já tem esse risco cardiovascular aumentado. Então, eu vou dar uma pílula com uma composição que ela tem mais risco de fazer trombose? Não. Então, passou a ser tratamento de segunda linha, a ciproterona. Tá? Então, hoje a gente já tem moléculas com composições menos trombogênicas que vão ajudar também a descamar esse endométrio e a paciente sangrar, não ter esse risco para o câncer de endométrio, e vão ajudar também nessa parte da pele, né? Lembrando, a paciente vai usar a pílula a vida inteira? Não, a hora que ela ajustar o peso, a resistência insulínica, tudo isso, e ela tá querendo engravidar, ela vai parar e ela vai estar ciclando normalmente assim que regular tudo. Então, não é uma coisa que vai ficar dependente para a vida toda. Então, é importante deixar claro, né, que a parte alimentar e a parte do sedentarismo, evitar o sedentarismo, para perder peso, vai fazer com que muita coisa melhore. Sim, com Porque só certeza. medicamento muitas vezes não vai dar um Não resultado vai. adequado. Né? Exatamente. Por exemplo, o glifage, ele reduz a resistência à insulina, mas não é um medicamento que consegue fazer uma redução tão grande assim da resistência à Exatamente. insulina.
Ou seja, sempre vai entrar a parte da mudança de estilo de vida. É importantíssimo deixar claro. Isso, para essas pacientes que têm principalmente esse distúrbio metabólico, hoje a gente tem uma molécula que a gente não tem tanto estudo ainda, que é o myo-inositol, né? Na minha prática, eu tenho muitos, assim, bons resultados, eu prescrevo bastante e ele é tão efetivo que tem paciente que engravida, porque elas já estão muito tempo sem menstruar e sem pílula, e aí, doutora, eu não engravido. A hora que você entra com ele melhora a parte metabólica, é mais indicado para paciente que tem esse distúrbio metabólico, né, essa resistência insulínica. E se não teve uma boa resposta com o glifage, aí a segunda opção seria o myo-inositol, né? Geralmente a gente tem ele no mercado em forma de sachê, e aí o médico ajusta 1 a 2 sachês por dia. E melhora muito essa parte da ovulação. Tanto que tem paciente que só começa a tomar o sachê, nem toma o glifage e volta grávida, né? Porque, doutora, engravidei, achei que eu não engravidava. E realmente não tem muitos estudos ainda em literatura, mas na prática a gente já tem bons resultados, né? E sobre um hormônio que a gente tem falado bastante, que é o hormônio antimileriano, hoje em dia é muito falado na parte de reserva ovariana, né? Mulheres que querem engravidar, você já dosou seu antimileriano, né? Para saber como é que tá a sua reserva, se você vai conseguir engravidar com facilidade ou não. Dentro do diagnóstico da SOP, a gente já tem estudos em que o antimileriano pode auxiliar em alguns casos. Não é para pedir antimileriano de rotina para todas as pacientes com suspeita de SOP. Entretanto, em pacientes adultas, não pode ser adolescentes, em que a gente tem dúvida no diagnóstico, o hormônio antimileriano, ele pode nos ajudar a fechar também esse diagnóstico. Lembrando que ainda não é protocolo, não é para pedir para todo mundo, são casos pontuais, mas eu acho que já é importante a gente citar ele nessa parte do diagnóstico, porque é uma coisa nova que está chegando aí que a gente não tinha até há pouco tempo. Bom, o que você diria então para essas mulheres jovens que estão com esse questionamento em relação ao ovário policístico? Que a primeira coisa que elas podem fazer? Olha, estou na dúvida, estou angustiada com isso. O que que eu faço? Bom, eu acho que a primeira coisa é procurar, né, um médico que você confie, né? A gente tem que ter um médico, tanto o médico quanto o paciente, uma relação médico-paciente onde você tenha essa confiança. Então, tem muitas pacientes, hoje tiveram 2 pacientes que passaram comigo, falaram, doutora, nossa, a senhora fala com muita propriedade, eu senti muita segurança. A paciente tem que se sentir segura, né? Então, muitas vezes, se a paciente tá com o médico já há alguns anos, né? O médico falou que ela tem SOP olhando o ultrassom e deu pílula para tratar e não explicou direito o que era a comorbidade, né? Eu acho que ela realmente deveria procurar uma segunda opinião, né? De uma forma, ela achar um profissional onde ela se sinta segura, né? A forma que o médico passa o diagnóstico, o tratamento, né? Eu acho que influencia muito, porque a gente dá ali um diagnóstico de sopetão para o paciente, não explicar, né? O paciente não entender, e eu só dar uma receita e não explicar o que aquilo vai gerar nele, né? O glifage, por exemplo, dá muito efeito colateral se você não introduzir ele devagarzinho, né? A paciente tem que, se ela ler a bula, ela vai. Por que que a médica me deu um remédio de diabetes? Eu não sou diabética. Então, acho que tudo isso influencia, né, para a paciente tanto fazer um tratamento adequado e aderir ao tratamento, né, quanto para ela também se sentir bem e conseguir se tratar. Então, tem que ter muito essa relação de confiança médico-paciente, né. Então, acho que, de uma forma geral, eu falaria para as pacientes se atentar mais, né, nos sinais que a gente falou hoje, né, não só de aspecto de pele, mas região de pescoço, de dobras, se tem a manchinha escura, que é a acantose, né? A parte do diagnóstico. Quando falaram que eu tinha SOP, eu tinha 13 anos, 14 anos, não se dá diagnóstico nessa idade, né? Então, acho que se atentar a esses pontos e realmente ver qual é a situação dela, que cada uma vai estar num ponto aí diferente, e procurar um profissional que possa ajudá-la, né, de forma que ela se sinta segura também. Isso é muito importante mesmo. E também deixar claro, né, que tem muitos anticoncepcionais que aumentam a prolactina, né?
Também, E as pessoas, às vezes, os pacientes falam, nossa, a prolactina tá alta, será que é por isso exato, que eu não consigo menstruar? Né? exatamente. E às vezes a pessoa não tá menstruando, obviamente, tá tomando anticoncepcional, né? Tá tendo só a perda mensal, ou não está usando, tendo a perda porque tá tomando Sim, sem, como é que fala? Direto, sem parar, né? contínuo, é. Contínuo. De qualquer forma, é importante ter essa questão da prolactina com muito cuidado para não fazer erro de diagnóstico. Sim. Porque a prolactina aumenta por muitas razões, né? Por estresse, por ansiedade. Tem o efeito gancho também, que é o laboratório pode ter errado na questão da diluição. Tem a questão de muitos medicamentos que aumentam a prolactina. Tem uma gama imensa de medicamentos que aumentam a E que prolactina aumentam pelos também, né, Cris? também. Então, assim, esse aumento de pelo, né, que a maioria das pacientes, doutora, porque eu sou muito peluda, eu tenho muito pelo, né? Então, a gente tem que abrir a mente que não é só SOP que aumenta pelo, né? A gente, metoclopramida, metildopa, que é usado para pressão, anabolizante, testosterona, vai aumentar pelo e num padrão masculinizado, não é hipertricose, aquele pelo fininho, né? Então, a gente tem que pensar em tudo. Eu tô com um monte de pelo, tô com excesso. Deixa eu ver, tô tomando medicação, será que essa medicação não pode causar isso, Uhum. né? Será que é SOP? Vou procurar um médico, por quê? Porque como a gente estava falando, pode ser um tumor de adrenal, pode ser um tumor de ovário, né? Então a gente abrir um pouco essa mente e não achar que todo pelo no queixo, todo excesso de pelo é SOP, né? A gente ter uma mente mais aberta aí para esse diagnóstico. É isso aí. Mais alguma consideração antes da gente entrar nas perguntas? Acho que não, acho que Importante? a gente pode agora complementar com as perguntas, né? Então, tá bom. Você abrir para as perguntas, Alexandre? E também tem a questão, né, dos medicamentos para obesidade hoje, né? Muitos deles acabam reduzindo bastante a resistência à insulina também. Também. E perdendo peso ajuda também, Ajuda né? duplamente, né? Isso. Uma boa noite a todos. Sumiu aqui. Doutora Viviane Santana. Tem que abaixar um pouquinho ali para a gente ver o que ela perguntou. Isso. A doutora acabou de responder a minha dúvida, que era justamente sobre o diagnóstico das adolescentes. Uhum. Acho que falamos tantas coisas tão Acho que a claras, gente né? falou bastante É, esclarecedor, porque a gente está tendo bastante elogio aí, né, Cris? muito obrigada. Isso Por aí. enquanto, acho que nenhuma pergunta, né? É. A hiperplasia da suprarrenal é uma coisa bastante complexa, né? Porque para fazer o diagnóstico diferencial também com ovário policístico, né? É muito Sim, complexo. sim. É muito comum a gente ver em consultório, né? Sintomas clínica de SOP, muitas vezes tem uma hiperplasia da suprarrenal, assim, juntamente com a Junto. prolactina alta. É muito comum ver esse trio também, Associado. associado. É. Por isso que a gente tem que estar com a mente sempre aberta e não pensar só naquilo, né? E também, assim, é muito comum a gente ver prolactina um pouco alta e às vezes a pessoa está tomando antidepressivo. Sim, Hoje é também. muita gente tomando antidepressivo. A gente vê isso no consultório, né, o tempo todo. Antidepressivo, antipsicóticos que aumentam a prolactina, né? Isso, Aí a paciente acaba não menstruando, acha que é um problema ginecológico, né? Sempre que não exatamente. menstrua, a paciente vai pensar que é algo ginecológico que está acontecendo, né? E na verdade, acho que 70%, 80% das vezes não é nada ginecológico, né? É um aumento da prolactina, é um distúrbio de tireoide, né? É um processo aí de estresse que a paciente teve, é uma resistência insulínica, então não é uma entidade exclusivamente ginecológica. A Jennifer está perguntando sobre a menstruação desregulada, se pode ser SOP. Só a menstruação desregulada, não, né? É importante a gente entender o que é menstruação desregulada, né? Então, para uma paciente que começou a menstruar, uma paciente adolescente, começou a menstruar recente, a menstruação dela, os primeiros 3 anos, vai ser desregulada, né? Isso a gente não pode achar que vai ser regradinho. Então, depois do terceiro ano da primeira menstruação, é, a gente considera a menorreia e uma causa de investigação se a paciente está tendo um espaçamento entre um ciclo e outro de pelo menos 90 dias, né?
Aí é uma menstruação desregulada, digamos assim, para a parte de amenorreia, do que nós estamos falando. Então, só esse distúrbio espaçado da menstruação, eu não posso classificar como SOP. Então, para a gente classificar como SOP, a gente tem que ter um distúrbio da menstruação, né, e um hiperandrogenismo, ou clínico ou laboratorial. Então, a paciente ou vem com os exames laboratoriais com testosterona, androstenediona alterados, altos, ou o exame pode vir normal, mas clinicamente ela tem aquela clínica com excesso de pelo masculino, calvície masculina. Então, só a menstruação desregulada a gente não pode falar que é uma SOP, né? Tem que ter os critérios, ou o critério do ultrassom, que não é o ultrassom de rotina feito em 5 minutos, né? Aí é aquele ultrassom mais detalhado, com medida de pelo menos 20 folículos, medindo de 2 a 9 milímetros, ou com um volume ovariano acima de 10 centímetros cúbicos. Aí a gente pode falar que é uma SOP. Entendendo que na juventude tive um diagnóstico equivocado, queria ter tido esse esclarecimento antes. A Leandra tá falando, né, que ela... É que antigamente também o diagnóstico era feito de uma outra forma, né? Os Tem essa critérios questão, foram né? mudando, e até hoje a gente não tem nada assim tão fechado, né, Cris? Assim, ó, a síndrome é só isso, né? O diagnóstico é só com isso, né? É uma coisa que a gente ainda existe muita dúvida, né? Mudou, melhorou muita coisa, mas ainda é um tema bem difícil, né, de a gente estudar, é um tema bem difícil de a gente fechar e diagnosticar e os critérios, né? Então mudou muita coisa, assim. A Viviane está perguntando sobre a mudança de estilo de vida, se teria alguma restrição alimentar. A restrição alimentar vai depender do que veio nos exames, né, Cris? Então, se veio uma resistência insulínica, o tipo de alimento que a gente vai não restringir, mas ter que orientar a paciente a reduzir é um tipo mais específico, né? Os doces, os carboidratos. Mas, de uma forma geral, às vezes a paciente não apresenta essa resistência insulínica, porém, ela está acima do peso e precisa perder peso. Então, aí a gente não vai limitar só o doce, né? Equilibrar a dieta de uma forma geral. Aí acaba que a nutricionista ajuda mais a gente, vocês endócrino também, né? Então, não vai ter uma restrição alimentar só de um tipo de alimento, vai depender caso a caso, né? Acho que essa parte você pode até esclarecer melhor. Na verdade, é aquela questão de sempre individualizar o tratamento. Que é, Exatamente. olha, você tem que ver todo o contexto, né? A avaliação clínica, laboratorial, ver a parte histórica, familiar da pessoa. Então, assim, você vê se é a gordura centrípeta, que é uma gordura central que a pessoa tem, que é em maçã ou em pera, tem que avaliar tudo isso. O estilo de vida da pessoa, o que ela come. Então, é uma avaliação bastante completa. Baseado em tudo isso que você vai falar, olha, isso aqui é melhor para você seguir esse caminho, fazer isso e aquilo, né? Em medicina, nada é permanente e as coisas sempre vão depender também do paciente querer se cuidar. Isso é muito importante, deixar Exatamente. claro. O sucesso do tratamento, né? Isso, do Não depende do médico, comprometimento, né? Você pode ter um médico excelente, Uhum. passou da porta com uma receita top. Se o paciente não seguir, o médico não foi excelente, né? Então, o É, médico tem que ser bom isso a é. ponto de ele conseguir passar aquilo para o paciente, de que é importante, fazer o paciente entender que aquilo vai dar resultado, né? E essa confiança é o que vai gerar o estímulo do paciente falar assim: não, realmente eu preciso fazer, eu vou me tratar. Então, passou da porta ali, eu brinco com as pacientes que eu falo assim: o tratamento tem duas vertentes, né? A minha e a sua. A minha é a mais fácil, que é a da receita. Agora, a sua é a mais difícil, que é atividade física, mudança de estilo de vida e comprar o remédio, gastar, né? Tem tudo isso. É todo um comprometimento com a saúde, né? Sim, com certeza. Então, assim, em relação a essas questões de pele e tal, eu sempre falo, tem que tratar de dentro para fora e de fora para De dentro. fora para dentro, Né? exatamente. Os dois ângulos, Exatamente, né? exatamente. Daí, Tem a vamos ver GMK aqui. assessoria. Uma moça de 17 anos com pelos femininos em excesso e menstruação regular. A indicação de pensamento de SOP? Não, né? Não, porque primeiro que com 17 anos a gente não pode fechar diagnóstico de SOP, né? Só a partir dos 19 anos ou 8 anos depois da primeira menstruação.
E a SOP, a gente só pode pensar em SOP quando eu tenho o excesso de pelos masculinos, né? Então é o que a gente falou, não é qualquer excesso de pelo que é SOP que eu vou pensar em SOP. Então, pelos femininos eu não vou pensar em SOP, né? Tem paciente que o antebraço às vezes é mais peludinho, né? O pelo fininho. O antebraço nem entra no critério para diagnóstico de SOP. E então, nem pela idade a gente não pensaria, nem por ser pelos femininos, né? E ela tem uma menstruação regular, né? Então, dos critérios aí, quais são os critérios para SOP? Menstruação irregular, né? O aumento de pelos masculinos e a alteração do ultrassom, que pode ser uma ajuda aí. Aí não tem nenhum critério para a gente pensar em SOP. Ana Cristina está perguntando se a SOP pode persistir na menopausa. Não. O que acontece? A SOP, assim como falando da parte ovariana, né? A resistência insulínica, a partir do momento que a paciente tem uma resistência insulínica que gerou a SOP após a adolescência, na vida adulta, essa paciente ela vai ter mais risco de desenvolver um pré-diabetes, um diabetes, né? Aí o que tem risco de persistir na pós-menopausa é essas consequências metabólicas, né? Um diabetes, as complicações, né, do que veio antes. Mas para a SOP, para a gente classificar ela e dar esse diagnóstico, depende desses critérios que a gente falou, que seria a irregularidade menstrual, que na menopausa a gente não tem mais isso, né? Não E faz os mais critérios sentido, né? do ultrassom, que também não vai ter na pós-menopausa. Então, não tem como a gente pensar em SOP na menopausa, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Recebemos um elogio aí de uma endócrino, doutora Natália Gonçalves. Obrigada, Natália. É uma honra um elogio dela, Com hein? certeza. É importante, né, para a gente aprender um com o outro, trocar informações. Sim, com certeza. Obrigada, viu, Natália, por estar participando. Isso é uma ajuda muito grande, porque eu sempre disse, o objetivo do podcast é a Sim. gente dar informação de qualidade para as pessoas, De para as forma pessoas clara, né, Cris? de forma clara, para as pessoas não ficarem perdidas, Sim, para falar, nossa, esse aqui é um caminho que eu posso seguir isso, de isso. tratamento, de mudança de estilo. E você vê todos os podcasts, todos, é muito interessante. Todos caem no mesmo lugar, que é Mesmo. mudança de De estilo estilo de de vida, vida, é todos. verdade. Alimentação É verdade. saudável. E pensando na suprarrenal, né? A cadeia de formação hormonal dos hormônios androgênicos da suprarrenal, ela depende do colesterol, né? Sim, Ou seja, o colesterol é um dos principais formadores dessa cadeia. Ou seja, né? A parte alimentar também em relação a gorduras é muito importante. por isso que nós falamos da paciente com bulimia, com Uhum, anorexia, né? Cadê o colesterol dela? Cadê a gordura, uhum, né? E aí, sem isso, a gente não consegue produzir hormônio. Então, como é que eu vou menstruar, né? isso Então, a aí. gente tem que pensar de uma forma realmente bem abrangente, né? Exatamente. Tem mais perguntas? Tá perguntando se você atende convênios ou só particulares. Eu atendo convênio, no consultório atendo um convênio e fora no ambulatório eu atendo outro convênio. Mas aí pode mandar no Instagram, que aí eu respondo os nomes dos convênios aí, sem conflitos de interesse. Com certeza. É. Logo, logo a doutora Laura vai trabalhar comigo no consultório. A partir Então, do dia 9 é, estaremos juntas. estaremos juntas. E teremos novidades também Com para contar para certeza. vocês. Logo, Novidades sobre logo. isso que a gente está conversando aqui, né, Cris? Exatamente. E acho que é isso, né? Acho que sim. É, então tá Olha bom. lá, outro elogio da Natália. Obrigada, Natália. Ela tá nos ouvindo. Vocês arrasam. Vamos nos conhecer, Natália. A gente precisa se conhecer, É. né? A Natália é endócrina em Sorocaba. Então, olha, muito obrigada a todos pela participação. A participação de vocês é primordial para que esse processo de conhecimento dê andamento na nossa vida, Sim, para que a gente consiga se tratar da melhor maneira possível.
E agradeço a doutora Laura por ter vindo de novo, É um prazer, ser sempre será. disponível por aqui, nos ajudando, nos ensinando bastante, tá? Obrigada, Cris, pelo convite. É uma honra. Esses comentários finais, né, mostra que a gente está no caminho correto, né? Isso. Eu falo para as pacientes, quando as pacientes elogiam a gente, eu falo assim que é bom porque muitas vezes a gente acha, fala assim, será que eu estou fazendo direitinho mesmo, né? Uhum. E aí esses feedbacks é um norte para a gente saber, continua aí que tá direitinho, né? É, nos faz felizes e Sim, continuamos com nossa certeza. profissão. É gratificante, né? Isso. E Gratificante. continuamos nossa profissão com dignidade. Isso É mesmo. isso aí. Muito obrigada. Os parabéns de todos vocês e boa noite. Boa noite.